continuidade ao nosso trabalhos, passando agora para o ponto 2, que é uma audição a requerimento do Grupo Parlamentar do PSD de entidades envolvidas no processo da criação da área marinha protegida de interesse comunitário do Algarve. A Associação Algarve do Povo está connosco, José Agostinho e João Guerreiro, a Associação de Pescadores de Lobos do Mar, Ana Rita Boto, a Associação de Profissionais de Pesca de Albufeira, Miguel Reis, o seu presidente, a Associação de Pescadores de Armação de Pera, o Sr. Miguel Rodrigues, Olhão Pesca, a Organização de Produtores de Pesca do Algarve, o Sr. Miguel Cardoso, que é também o seu presidente, o Quar Pescas, a Associação de Armadores e Pescadores de Quarteira e Barca Pesca. Os primeiros ainda não entraram. Tempo. Pronto. Barla Pescas. E então dou a palavra ao Sr. Deputado Cristóvão Norte, que nos termos regimentais tem a palavra para apresentar o requerimento, antes de dar a palavra aos nossos convidados. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, a razão que preside este requerimento é o facto de nós entendermos que antes de uma iniciativa desta natureza é preciso ouvir todas as partes. E os pescadores são, de facto, se vier a concretizar, aqueles que registram perdas óbvias, significativas e que têm que ser compensadas. Para nós não faz nenhum sentido que os pescadores possam ficar para trás. Nesta zona que vai ser objeto de intervenção é onde muitas destas entidades que vão ser ouvidas, os pescadores conseguem uma parte substancial das suas pescarias e, por via disso, do seu rendimento. E, portanto, o nosso propósito, assinalando que a iniciativa é meritória e que Portugal, cada vez mais, tem que fazer um percurso no sentido de assegurar a preservação ambiental, a salvaguarda do património natural e equilibrar as dimensões económica, social e ambiental, é garantir que esta iniciativa é coroada de êxito e, para ser coroada de êxito, tem que haver medidas compensatórias muito significativas, muito robustas, para que não se verifiquem perdas para os pescadores. E, portanto, já ouvimos os municípios e já ouvimos os proponentes desta iniciativa, ouviremos depois o Ministério do Mar, mas repito, uma vez mais, para que esta iniciativa venha a ser coroada de êxito, é preciso encontrar um compromisso esse que na primeira linha e de forma absolutamente categórica tem que ser um compromisso de proteção dos pescadores e de medidas compensatórias que até agora nós não temos claras que estejam previstas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra e temos aqui uma ordem estabelecida, mas com algumas dificuldades técnicas. Perdoem-me se houver aqui alguma alteração, não é intencional, é apenas uma questão prática para melhor organizar todos os intervenientes. E dou a palavra à Sra. Ana Rita Boto, em representação da Associação de Pescadores de Lobos do Mar. Penso que esteja connosco, online, se puder juntar-se. E tem a palavra, sim, tem 5 minutos. Tem a palavra, senhor, faz favor. Antes de mais, muito bom dia. Os meus melhores cumprimentos aos aqui senhores deputados, Presidente da Comissão Política e demais entidades aqui presentes. A Lobos do Mar, Associação de Pescadores do Algarve, é uma associação de pescadores com cerca de 17 associados que operam essencialmente ao largo da costa de Portimão, Lagoa e Silves, dos quais 12 embarcações de pesca local e 5 embarcações de pesca costeira. Admitindo que é possível existir uma utilização sustentável do mar, a par com a preservação e proteção dos seus valores naturais, e reconhecendo a excelência do ecossistema da costa ao largo dos concelhos de Portimão, Lagoa, Silves e Albufeira, aceitamos desde o início o primeiro convite das entidades promotoras e dinamizadoras para a criação de uma área marinha protegida de interesse comunitário. Esta baía beneficia de condições particulares e do maior recife rochoso costeiro de Portugal. No entanto, este recife encontra-se impactado por diversas atividades humanas
humanas que podem colocar em risco a conservação deste importante ecossistema. Pelo que, unidas pelo interesse e vontades comuns em proteger a extrema riqueza deste Recife, alcançar uma utilização sustentável promovendo a pesca local e o turismo de natureza sustentáveis, a par com a sua preservação e a proteção dos seus valores naturais, a biodiversidade e os serviços, apurando com enorme detalhe, discussão e participação daquele que foi o mais longo e ativo processo participativo em que esta associação alguma vez participou. As diversas reuniões bilaterais realizadas entre os diversos parceiros foram, até certo ponto, dinamizadoras e convincentes para a classe pescatória. A partir de certo momento, sentimos que sozinhos não marcaríamos a diferença de levar avante o nosso ideal de defesa dos interesses económicos das comunidades pescatórias envolvidas. E pior, sentimos que este projeto defendia muito mais outro tipo de atividade marítima, como o mergulho, as marítimo-turísticas, do que propriamente a pesca profissional local. Sentimos que, embora se falasse muito tenuamente de compensações económicas adjacentes e imperatríveis à aceitação da delimitação de qualquer área protegida a demarcar na zona de operação diária dos armadores que representamos e suas famílias, essas hipóteses raramente foram concretizadas e nem mesmo após a reunião final da apresentação essas compensações foram substantificadas com detalhe e encaradas como essenciais a todo este processo. Tivemos que nos associar a uma força maior e, graças à excelente e meritória ajuda do município de Lagoa, na figura da sua vice-presidente, doutora Anabela Simão, que até criou um comitê de trabalho especializado em temas marinhos, composto, entre outros, pelo doutor André Dias, que, na sua qualidade de biólogo e com a estreita ligação às questões da pesca, conseguiram dar-nos a ajuda e o suporte de que necessitávamos para conseguir contrariar determinadas questões importantíssimas nesta matéria. Como, por exemplo, desde logo, a denominação do projeto. Não se poderia, de alguma forma, aceitar de que a marca que se pretendia criar deste projeto aproveitasse apenas a comunidade pescatória da Armação de Pera, uma vez que a área envolvida não pertence apenas ao município de Silves, mas também a outros. Como foi, aliás, a panagem inicial deste projeto, mudar o nome para uma denominação mais genérica foi essencial para o interesse, compromisso e envolvimento de um maior número de concelhos e comunidades pescatórias. Por outro lado, a questão do cumprimento das embarcações, uma vez que a proposta inicial e muitas das subsequentes que existiram e que foram ponderadas apenas permitiam a operação de embarcações até 7 metros, contrariando a classificação legal de embarcações locais e costeiras, uma vez que, de acordo com a lei, uma embarcação é costeira a partir dos 9 metros, ou seja, muitas das embarcações locais ficariam excluídas sem qualquer outro critério distintivo em relação às outras, como, por exemplo, o número de artes. A questão da delimitação da área, que sempre fomos do parecer de que a área a implementar teria que ser o mais reduzido possível e eventualmente poderia evoluir para um aumento após uma primeira fase de implementação, o que veio a consensualizar. Contudo, neste ponto, tivemos afinal que divergir da nossa opinião da língua condutora. Após uma reunião interna com os nossos associados, verificou-se que a aceitação a áreas diferenciadoras do projeto para costeiros e locais não era unânime, pois os locais concordavam na íntegra com a proposta apresentada e os costeiros demonstraram um profundo desagrado pela diferenciação e restrição da área de operação em relação às suas embarcações. Porque não podemos assumir a posição de uns em detrimento de outros, somos do consenso de que a área a restringir deverá ser para locais e costeiros. Situação esta que, bem sabemos, a ser aceite, seria um contrassenso e contrária, parcialmente, às linhas e gênese da ANPIC. No entanto, também sabemos que, obviamente, a implementação final não agradará a todos. Mas o importante é que esses que não sejam agradados e essencialmente prejudicados, vendo a sua pesca reduzida circunstancialmente, que deverão ser compensados por esse facto.
E aí chegamos ao ponto essencial para toda esta ponderação e negociação. A questão das compensações. Deixamos sempre bem claro de que a nossa aceitação a qualquer diretriz deste projeto estava dependente da criação de medidas de compensação sérias e precisas para as comunidades pescatórias diretamente afetadas pela ANPIC. Deixamos isso escrito no dossiê final apresentado pelo município de Lagoa e subscrito por nós. Os abates à frota, quer para locais, quer para costeiros, iriam permitir a redução circunstancial das embarcações e os seus armadores mais envelhecidos e, consequentemente, a redução das embarcações a operar nesta área. As reformas antecipadas, as compensações económicas pelo prejuízo, a definição dos critérios de licenciamento restritos para embarcações e armadores da zona, não sendo possível, por exemplo, a transmissão dessas licenças em caso de venda da embarcação a armadores não residentes nos concelhos envolvidos, a questão da fiscalização, a questão do controle do excesso de artes, por exemplo, são questões essenciais e importantíssimas de definir. Os critérios de revisão e estudos de monitorização dos efeitos da criação da ANPIC deverão ser realizados e revistos com periodicidade e devemos ter a certeza que não caímos no mesmo erro, como por exemplo o exemplo que o anterior colega nos falou, que acontece na Costa Vicentina, que simplesmente implementaram a área e depois esqueceram-se. É importante que antes da tomada de qualquer decisão pelo Governo, que todas as entidades envolvidas sejam consultadas como até aqui, pois a classe pescatória não se contentará com ninharias ou compensações de fachada que na prática não aproveitam a ninguém. Queremos com isto dizer que é importante que exista um compromisso sério de todos no sentido do sucesso e boa persecução deste projeto. Muito obrigada. Muito obrigado, muito obrigado. Dou então agora a palavra à Associação Armo-Algarve do Povo, Sr. José Agostinho e João Guerreiro. Também tem 5 minutos para a sua intervenção. Cumprimento e dou desde já a palavra. Bom dia. Muito obrigado, Sr. Presidente. Está-me a ouvir? Perfeitas condições, a ouvir e a ver. Obrigado. A ver não tanto em tão perfeitas condições, mas estamos a vê-lo. Tem muita luz. Certo. A Armo-Algarve, a Organização de Produtores do Algarve da espécie do polvo, vem manifestar a sua discordância, de um modo geral, deste projeto, sendo que, acima de tudo, a matéria é a Armo-Algarve não é contra a economia, a nova economia, como a apresentaram. Sendo que a nova economia não pode visar a destruição da economia existente. Portanto, isto é, criando um santuário, que já é um santuário natural de pescado, de biodiversidade e de grande valor para a nossa região e para o país. Toda a atividade pescatória que reside naquele espaço de grande importância para a região e, em específico, para a atividade económica ligada às lotas de Quarteira, Albufeira e Portimão, estão, na verdade, ligadas a uma porcentagem muito elevada. Aproxima-se na matéria, por exemplo, no caso da espécie do polvo, na ordem dos 70%, entre 50% a 70%, depende das épocas do ano, em termos de transações nestas lotas. E, naturalmente, deve compreender que são centenas de famílias que dependem deste espaço físico do mar para a sua vida diária e para a economia das suas famílias. Entendendo que temos uma série... Sim, estamos com dificuldade de comunicação. A chamada caiu, vamos tentar retomar já a chamada, senão passamos a outra associação e voltaremos depois atrás. Talvez seja até o mais indicado, para não ficar com a intervenção a meio. É possível a Associação de Profissionais de Pesca de Albufeira, o seu presidente Miguel Reis está connosco, está-nos a ouvir? Sim. Ele está mesmo a chegar, mais 2 minutos. A Associação de Pescadores da Armação de Pera, o Sr. Miguel Rodrigues está connosco? Associação de Pescadores da Armação de Pera. Estou. Sim. Estou.
Estou sim, estou a ouvi-lo bem. Quem fala? É que já me perdi com tantas associações, é só isso. Armação de pera. Associação de Pescadores da Armação de Pera. Sr. Miguel Rodrigues. Bom dia. Não é. Olhão Pesca, Organização de Produtores de Pesca do Algarve. Sr. Miguel Cardoso, o seu presidente, está connosco? Estou, sim, senhor. Muito bom dia. Bom dia, então. Tem a palavra, por favor. Cumprimento e tem a palavra para expor esta comissão. Ok, sim, senhor. Muito... E ligar a câmara, por favor, para conseguirmos ver. Ok. Obrigado. Senhor Presidente da Comissão de Agricultura e Mar, senhores deputados, colegas, representantes de associações de armadores e pescadores, muito bom dia. Bom, o momento que nós temos vivido, portanto, esta questão da pandemia, vem-nos trazer à luz uma série de questões para as quais nós não estávamos tão sensibilizados. Uma delas é o facto do país não poder estar dependente, ou de uma região, não poder estar dependente de um só fator económico e produtor de riqueza, mas sim de uma economia diversificada, sendo que o setor primário da pesca, como setor, enquanto setor produtor e fornecedor de bens alimentares, portanto, é essencial num momento destes. E no momento em que este setor, o setor da pesca profissional, deveria estar a ser promovido e acarinhado, portanto, estamos aqui a tratar de um assunto que vem e que pode trazer sérios constrangimentos ao setor, em especial aqui na Zona Sul, e que pode até, como já aqui se falou, promover a extinção de algumas unidades de pesca, o que é uma coisa extraordinária. Portanto, e posto isto, esta introdução, eu passo a transmitir a posição da Olhão Pesca relativamente à área marinha protegida de interesse comunitário, promovido aqui pela Universidade do Algarve e por uma série de entidades. Portanto, de um modo geral, a Olhão Pesca é favorável a medidas que promovam a melhoria da sustentabilidade dos recursos pesqueiros, bem como a qualidade ambiental das áreas marinhas, desde que as mesmas em questão não provoquem impactos socioeconómicos negativos nas atividades e nos empresários da pesca comercial enquanto setor primário, de grande importância social, promotor de valor, de emprego e essencial ao abastecimento alimentar, sendo que, na aplicação de quaisquer medidas, é exigido um efetivo equilíbrio entre fatores económico, social e ambiental. No caso em concreto, e de acordo com a proposta apresentada em janeiro de 2021, portanto, a implementação da ANPIC provocará constrangimentos na atividade pesqueira e danos socioeconómicos consideráveis. Olhão Pesca tem armadores e embarcações de pesca local e costeira aderentes a fazer armamento no Porto de Pesca de Quarteira e que regularmente fainam na área da Baía de Armação de Pera, portanto, com pesca com arte de cerco, armadilhas de gaiola e armadilhas de abrigo. É de observar que cerca de 50% do pescado descarregado na doca pesca de Quarteira, por mar e por terra, autotransportado proveniente de Albufeira, é capturado na Baía de Armação de Pera por embarcações de pesca local e costeira. Não perspectivando a ocorrência da pesca comercial e lúdica, numa ótica de justiça e partilha de esforço, Olhão Pesca tem sérias reservas quanto ao consentimento de outras atividades, nomeadamente o mergulho, na área de proteção parcial apresentada na proposta da ANPIC de janeiro de 2021. O que nos leva a acreditar-se a criar aqui uma zona onde vai acontecer tudo, nomeadamente safaris de mergulho, safaris marítimos, menos a atividade de pesca comercial. Portanto, e de uma forma a promover a continuidade da atividade da pesca comercial, bem como a manutenção da sua rentabilidade económica, a atividade da pesca local e costeira registada na Zona Sul deve ser possibilitada em redor de toda a área de proteção parcial,
apresentada na proposta da AMBIC de janeiro de 2021, dentro das normas regulamentares já em vigor na atividade da pesca comercial. Por último, a implementação da APIC carece de simultânea disponibilização de medidas de apoio compensatórias às comunidades pescatórias afetadas pela diminuição da sua área de pesca e, consequentemente, pela redução da rentabilidade da sua atividade. Portanto, e muito obrigado por agora disso. Muito obrigado, Sr. Miguel Cardoso. Dou então agora a palavra novamente à Associação Arma Algarve do Povo, Sr. José Agostinho, que penso que estão reunidas as condições técnicas agora. Sim. Ligar o microfone. É só ligar o microfone e tem a palavra. Estou então em Estamos direto, a ouvi-lo certo? bem. Sim, faz Muito favor. obrigado, Sr. Presidente. Pronto, a Arma Algarve, de um modo geral, a sua apreensão em representação dos seus associados é, efetivamente, a problemática de eventual destruição de parte da economia local dependente deste pesqueiro fundamental para a região do Algarve e para a transação do pescado que depende daquela área. Nós, de um modo geral, não somos contra o progresso da imagem do país, da região do Algarve, como recriando aqui uma outra economia, uma economia mais verde, natural, e mostrando os nossos recursos naturais. É lógico que o que está em causa, essencialmente, é que os pescadores devem ser compensados pela sua incapacidade futura de garantir o sustento e garantir, digamos, a viabilidade das suas unidades comerciais de pesca. Nós não temos dados concretos sobre o valor daquele espaço pesqueiro. Sabemos que as lotas deixarão de ter receitas importantes. Sabemos que as famílias deixarão de ter meios de pesca, porque aquele espaço pesqueiro natural é indispensável e, porventura, de acordo com os nossos dados, representa cerca de 30% a 40% do total das disponibilidades pesqueiras da região, principalmente para a pequena pesca, aqueles que vivem só mesmo do mar e que têm pequenas unidades, 2, 3 pessoas, e que representa verdadeiramente uma diferença fundamental no futuro. Quer dizer, as pessoas deixam de ter onde pescar. Imaginemos, se uma área que representa 30% da pesqueira total do Algarve deixar de estar disponível, todas as outras áreas, os outros pesqueiros passarão a ser subcarregados. E essa subcarga da pressão pesqueira sobre os restantes torna muito difícil a boa relação entre as muitas embarcações e as diferentes atividades entre as várias pessoas que estão a laborar no mar. Portanto, isto é, a tendência será a diminuição da qualidade da atividade, maior tensão entre as pessoas que laboram na pesca e a diminuição drástica dos meios que daí advêm, isto é, da economia dirigida e que neste momento reside e depende daquele centro pesqueiro. A nossa maior preocupação é esta. Os senhores devem garantir, ou o Estado deve garantir, as compensações, levando em conta a dependência total destas pessoas, que são umas centenas largas, deste centro pesqueiro. A nossa maior preocupação é esta. E que a criação de uma nova economia não vá destruir a economia existente, que é uma economia ancestral de atividades que caracterizam a região do Algarve, também ele, não só como peixe fresco e bom, de elevadíssima qualidade, mas também ele um elemento fundamental de catalisador do turismo do Algarve. É importante isto, é que estas famílias dependem, mas o turismo em geral também depende dessa qualidade da pesca que se ali consegue realizar. Como restaurantes, hotéis, comércio em geral e toda a atividade económica depende deste elemento. Portanto, quando olhamos para este santuário, pensemos assim: sim senhor, vamos muito melhorar um conjunto de atividades de mergulho e outras, como as marítimo-turísticas, e vamos melhorar muito a imagem do país, mas não esqueçamos que há uma atividade muito importante que reside e que se pratica atualmente e que reside na dependência daquele santuário. Portanto, o que se pede é que as
compensações sejam levadas a sério e que não se faça o fecho da área e do acesso sem garantir a compensação imediata aos pescadores e às centenas de famílias que dali dependem. Muito obrigado, para já é a nossa opinião. Muito obrigado. Dou então agora a palavra à Associação de Profissionais de Pesca de Albufeira, Sr. Miguel Reis, que é o seu presidente. Tem a palavra, senhor. Estou sim? Sim, tem a palavra, por favor. Está-me a ouvir bem? Muito bem, sim. Bom, acho que a nossa lógica de pensamento já foi quase toda dita. Essa área que querem interditar é uma área de grande extrema importância aqui para a nossa pesca, nomeadamente aqui em Albufeira. Isto é tudo de barcos, embarcações locais, embarcações pequenas, com 2 homens, 3. E se nos retirarem isso, vamos perder pelas nossas estimativas, cerca de 30% do nosso rendimento. Não estamos totalmente contra a reserva, já há muito tempo que se vem falando nisso e acho que é essencial. Agora, só não estamos de acordo com a dimensão dessa reserva, porque a nossa pequena frota local já está muito condicionada em termos de afastamento da costa, como sabe, está condicionada a 6 milhas. Se nos vão tirar ali praticamente 1 milha ou 1 milha e tal, vamos ficar com uma área muito reduzida. E também as nossas embarcações locais, como sabe, não se podem afastar muito do porto de origem, porque não têm grau de autonomia e são nomeadamente todas a gasolina, que iria trazer um grande dispêndio para os nossos custos. Basicamente é isso que tenho a dizer. Outra coisa, se porventura se isto se vir a concretizar, como dizem, é assim, dizem que vai haver licenças especiais para buscar na zona envolvente à proteção. Esperemos que essas licenças não nos tragam encargos menos para nós armadores de pesca. E também outra coisa, se os barcos tiverem que ser monitorizados através da AIS, esperamos que exista uma comparticipação para adquirir esses objetos de rastreamento. Acho que é tudo. Obrigado. Muito obrigado pela sua capacidade de síntese. Dou então a palavra à Associação de Pescadores de Armação de Pera, Sr. Miguel Rodrigues. Está connosco, está-nos a ouvir? Sim. Estamos com alguma interferência. É possível resolver? Sr. Miguel Rodrigues. Se não for possível, dou então a palavra ao Quar Pescas, Associação de Armadores e Pescas de Quarteira, Sr. Hugo Martins, que é o seu presidente. Bom dia, Sr. Presidente. Não sei se me estará a ouvir bem. Estou a ouvir em perfeitas condições. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia para si. Antes de mais, cumprimento o Sr. Presidente, a Comissão, os vários deputados dos grupos parlamentares. Eu, no lado deste processo, um processo que acompanhamos desde o início, tive a oportunidade de ouvir recentemente as audições da Fundação Azul, as autarquias e tudo mais, segui com atenção e considero que realmente temos aqui alguns aspectos que carecem de esclarecimento. Portanto, o setor é parte interessada na proteção do mar, criou-se uma ideia errada que os pescadores realmente não se preocupam com o mar, criou-se essa ideia que é falsa, porque é o nosso local de trabalho e temos demonstrado ao longo dos anos vontade e uma atitude positiva no sentido de realmente cuidar no nosso espaço, cuidar dos nossos recursos, tanto em estudos em colaboração direta com o CCMAR, como com o IPMA, quando eles às vezes têm dificuldades, nós disponibilizamos as nossas embarcações para efeitos de estudo que tanto poderão ser benéficos ao setor. Portanto, temos todo o interesse em participar nestas coisas, estamos preocupados com o ambiente, estamos envolvidos com o projeto da DOCA Pesca, a pesca por um mar sem lixo, em que as nossas embarcações que operam com redes trazem realmente o lixo que capturam nas redes para a terra e estamos disponíveis no futuro para realmente continuar a enverdar por este caminho e ajudar a ciência e os meios políticos a contornar este problema que temos da proteção dos recursos
e limpeza dos nossos fundos, que reconhecemos que estão um bocadinho sujos e que realmente que agora com estes fundos comunitários possamos fazer alguma coisa para melhorar a situação. Portanto, eu ouvi alguns argumentos da Fundação Oceano Azul, do CCMAR e das várias entidades, a dizer que o processo foi participativo. Eu tenho que referir isto aqui. Eu tive em algumas das sessões e não considero um processo participativo na verdadeira essência da verdade, quando realmente se dilui o setor no meio das restantes entidades que lá estiveram presentes. Portanto, elementos da Fundação Oceano Azul, elementos do CCMAR, elementos das autarquias, da OCAPESC, entidades fiscalizadoras, colocava-se uma associação no meio dessas mesas e, de facto, a nossa opinião foi sendo diluída ao longo das sessões, ao ponto de quase todo o setor ter abandonado a discussão da matéria. Eu acho que, futuramente, atendendo ao Decreto-Lei 73 de 2020, que reestrutura as regras de gestão dos nossos recursos, nós vamos ter que todos sentar à mesa, tanto a ciência como o poder político, como as entidades fiscalizadoras, o setor, e vamos ter que conversar e decidir corretamente sobre a possibilidade, em determinada altura, de fechar ou abrir uma pescaria, de interditar ou não determinada zona. Isto são questões fundamentais de extrema importância, que nós temos que realmente ouvir as pessoas. Quer dizer, as pessoas não podem ser chamadas à discussão e depois não serem ouvidas. Eu acho que foi um grande erro deste processo. O processo, a ideia fundamental é boa, mas a forma como decorreu não foi muito democrática e tenho que sublinhar isto aqui. Ouvi também, portanto, argumentos que compreendo, as pessoas dizerem isso, mas já vou ficando um bocadinho saturado, porque também já estou há uns anos no associativismo e nós estarmos sempre a levar com isto, às vezes acaba por aborrecer um pouco. Na quebra das capturas de pescado nos últimos 20 a 30 anos. Portanto, se este argumento está a ser utilizado como forma de viabilizar o projeto ali na zona da AMPIC, onde se pretende para a AMPIC, não é aceitável, porque realmente as capturas têm decrescido, e é aceitável que se diga 33% nos últimos 20 anos, mas em todo o país. Portanto, não é um problema específico do Algarve. Outra matéria que eu ouço constantemente é o setor não pescar para suprir as necessidades do país. Eu pergunto-me, se não pescamos, porque é que o peixe na primeira venda nas docapescas realmente chega a cêntimos o quilo, muitas vezes. Outra frase constante que ouço é realmente sobre as importações do pescado. Que o Portugal importa metade do pescado que consome. Portanto, não será bacalhau, não será salmão, não será derivado de perca e pescado desse tipo. Portanto, o argumento usado no decréscimo de capturas não é válido para viabilizar esta AMPIC. Haverão outros válidos, não aceitamos este. Ouvi a extinção das espécies do pescado. Eu gostava que me esclarecessem, e é importante, que espécies é que estão ameaçadas naquela zona. Porque até é uma zona que os pescadores tiram rendimento, conforme vou falar mais à frente, e que é recorrente, nós voltamos lá para pescar, portanto é rentável, é uma zona importantíssima de pesca. Aliás, tem uma zona que tem uma importância regional e não uma importância local, como foi querer dada a conhecer. Portanto, a zona identificada inicialmente foi de dimensões exageradas e nós estamos preocupados porque estas zonas depois, futuramente, vão ser difíceis de fiscalizar. Temos vários exemplos. Temos o exemplo do Parque Luís Saldanha, da Costa Vicentina, e gostava de referir aqui o Sr. David Rosa, na audição anterior, disse que aquilo nunca mais foram feitos levantamentos, nem estudos, nem técnicos, nem... Quer dizer, nós fazemos as coisas e depois abandonamos e a coisa foi feita, os fundos comunitários entraram e depois, na realidade, nada mais é feito pela zona e os pescadores ficam impossibilitados de lá trabalhar. Eu acho que não é assim, as coisas têm que ser feitas com cabeça, tronco e membros e temos que ficar precavidos que realmente aquilo vai existir ali um comitê eficiente de fiscalização e que de facto não se verificará o que se verifica noutras zonas do país em que entram alguns, pescam e que não se controla e foi o mesmo não ter feito nada, é que é ainda pior. Portanto, aquela zona da armação de pera é importantíssima, acho que já estará a dizer que nós temos lá espécies como o robalo, o salmonete, o sargo, o choco, a sardinha, o carapau, pesca-se tudo um pouco naquela zona, espécies importantíssimas para a nossa gastronomia e com um impacto que vai ser enorme para os pescadores que eu já falo. Ponderamos sempre aceitar uma zona de menores dimensões,
até certo ponto conseguiu-se reduzir a zona inicial, mas a proposta final continua a ser de dimensão exagerada. Penso que se poderia ter restringido mais um pouco aquela área. Outro aspecto que nós não conseguimos compreender é as atividades que vão poder operar na zona parcial, na zona de proteção parcial, que ainda serão algumas, mas já sabemos de antemão que a pesca não estará inviabilizada. Não compreendemos e nunca aceitaremos o princípio de discriminação entre embarcações de 7 e 9 metros, porque são ambos do segmento local, e não se compreende como é que de facto queremos fazer esta distinção. Aceitamos que os de 9 trabalhem com as regras dos de 7, com o mesmo limite de artes de pesca, não aceitamos que os de 9 não possam lá trabalhar, é uma coisa impensável para nós. Um grande erro dos impulsionadores deste projeto, que foi um erro que não se perdoa, há pessoas que já têm muitos quilómetros de projetos em cima, foi de facto o estudo de impacto socioeconómico que isto irá ter na nossa comunidade pescatória. Portanto, a concretização deste projeto tem um impacto gigantesco. E eu vi uns meros dados da Lota da Albufeira. Quando as descargas são todas em Quarteira e em Portimão, mesmo os da Albufeira, descarregam grande parte do seu pescado nas lotas de Portimão e de Quarteira. E quando a Fundação e o CCMAR me vêm com o argumento dos dados como estudo económico dos dados da Lota da Albufeira, é uma coisa, quer dizer, é amadora. Eu não vi na Fundação, são entidades que merecem o maior respeito. Coragem para uma coisa dessas, para não dizer, porque nós fizemos um levantamento aos nossos associados e o impacto naquela zona irá ser gigantesco. Nós temos os dados, vamos fornecer ao Ministério, à Comissão, ao Sr. Presidente, se quiser, fazemos chegar isso, mas de facto, das 50 embarcações desta associação que ali trabalha, e é preciso afirmar aqui que a Corpesca tem 140 associados, um pouco espalhados por todo o Algarve, das 50 que nós efetuámos o estudo, chegámos a valores na ordem dos 3 milhões de euros. Isto não são tostões, nem é brincadeira, e estamos a falar de um grande valor que os pescadores vão perder, nomeadamente a frota do segmento costeiro, que só aí são mais de 2 milhões para cima. E estas coisas quando se fazem. Eu vou já concluir, Sr. Presidente, para falar nas compensações, porque isto realmente, com tanta gente, tantas famílias afetadas, nós vamos ter que pensar seriamente nas compensações. Temos aqui uma oportunidade única para reestruturar completamente a pequena pesca no Algarve. O arrasto, por exemplo, que é uma pesca com um impacto super negativo, poderíamos passar eventualmente o arrasto mais para fora, para ganhar mais um bocado de espaço para a pequena pesca. Poderíamos eventualmente pegar aqui na história dos abates, que é unânime a nível nacional, o setor todo ele é a favor de que haja verbas para os abates, e terá que haver uma compensação financeira a estas pessoas, a estas embarcações, realmente um apanhado do que têm das vendas de anos anteriores, e que possamos de facto ressarcir estas pessoas, porque isto é inaceitável nestes moldes, é impossível para nós podermos aceitar o projeto nestes moldes sem ser garantido perante a Administração Central de facto apoios. Pronto, vou concluir por enquanto. Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, e desde já acrescentar que estamos naturalmente disponíveis, e se nos fizer chegar essa documentação que referiu, irá ser de forma imediata distribuída por todos os grupos parlamentares. Muito obrigado. Dou a palavra agora à Associação de Pescadores de Armação de Pera. Sr. Miguel Rodrigues, se estiverem resolvidas as condições técnicas, penso que estarão. É impossível para nós termos... Tem a palavra. Sem ser garantido perante a Administração Central, de facto apoios. Pronto, vou concluir por enquanto. Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, e desde já acrescentar que estamos naturalmente disponíveis, e se nos fizer chegar essa documentação que referiu, irá ser de forma imediata distribuída por todos os grupos parlamentares. Muito obrigado. Dou a palavra agora à Associação de Pescadores de Armação de Pera. Sr. Miguel Rodrigues, se estiverem resolvidas as condições técnicas. Extraordinário esta repetição de intervenção. Melhorámos significativamente. Senhor, acabei de me ouvir e isso é importante. Associação de Pescadores da Armação de Pera, Sr. Miguel Rodrigues. Fiquei fascinado. É uma voz tão radiofónica. Associação de Pescadores da Armação de Pera. Sr. Miguel Rodrigues, está-nos a ouvir? Pera. Miguel Rodrigues, se estiver... Sr. Miguel Rodrigues, está-nos a ouvir? Consegue-nos ouvir?
Eu peço aos restantes que desligam os microfones. Vou fazer uma última tentativa. Sr. Miguel Rodrigues, da Associação de Pescadores da Armação de Pera. Está-nos a ouvir? Não há condições técnicas. Vou dar à Associação Barla Pesca. Está-nos a ouvir? Associação Barla Pesca. Estou sim? Está a ouvir? Fábio, Sr. Fábio. Sim, sim. Sim, peço-lhe que ligue a câmara e tem a palavra. Cumprimento desde já. Bom dia. Muito bom dia a todos. Muito bom dia a todos. Eu não estava para intervir, estava o Presidente que estava a tentar entrar agora, mas não consegui entrar. Então, eu vou fazer a vez dele. Eu sou Vice-Presidente da Barla Pesca e vou fazer a minha intervenção. A minha intervenção é a seguinte. Nós concordamos e estamos no mesmo sentido que a Câmara Municipal de Lagoa, e desde já quero agradecer à Câmara Municipal de Lagoa por nos ter defendido e ter criado um projeto interessantíssimo para nos defender, neste caso deste projeto. Estamos a falar na área de Rochete com a maior riqueza em Portugal. Estamos a falar numa área onde várias famílias têm o seu sustento. Estamos a falar no mesmo sentido que a Câmara Municipal de Lagoa, e desde já quero agradecer à Câmara Municipal de Lagoa por nos ter defendido e ter criado um projeto interessantíssimo. Está-me a ouvir? Para nos defender deste projeto. Estamos a falar na área de Rochete. Estou? Estamos a falar numa área onde várias famílias têm o seu sustento. Estou. Estamos com alguns problemas técnicos. Estamos a ouvir com repetição, percebe? É falha da internet. Não, nossa não. Vamos lá. Fazer um projeto de resolução repetindo o reforço da internet. Estamos com dificuldades para concluir esta nossa audição em ouvir a Associação de Pescadores da Armação de Pera, o Sr. Miguel Rodrigues, que não há condições técnicas, e a Barla Pesca, o Sr. Fábio. Estamos com dificuldade nestas... Não, está tudo. Estamos tratado de tudo. De toda esta listagem, só faltam estas duas. Justiçaram presente. Peço desculpa, Sr. Presidente. Estamos a ouvi-lo bem. Eu também estou. Então, tem a palavra. Liga a câmara e tem a palavra. Ok, com licença. Já está ligado? Penso que já. Sim, tá? Estamos a ver. Tem a palavra. Ok, Sr. Presidente. Desculpa lá aqui estas falhas técnicas. Estava difícil. Só para ficar registado. É o Sr. Miguel Rodrigues, da Associação de Pescadores da Armação de Pera. Felicito o Sr. Presidente da Comissão, os senhores deputados e todos os colegas das associações e reguladores que estão aqui presentes. A Armação de Pera, desde o início deste processo, que somos parte integrante, digamos assim, do grupo que originou o processo da ANPIC, da Baía da Armação de Pera, em colaboração estreita, obviamente, com a Junta de Freguesia, com o município de Silves, que a nossa comunidade depende exclusivamente desta área. E sabemos que agora é a altura de agir para garantir o equilíbrio da natureza e a subsistência desta comunidade das gerações futuras. Nós somos, sem dúvida, das comunidades mais afetadas sobre tudo o que aqui acontece, pois nós não temos alternativa de exercer a nossa pesca artesanal noutra zona. Estamos geograficamente isolados para o bem e para o mal, dentro desta baía, dado toda a riqueza que ela tem. As nossas embarcações têm no máximo 7 metros de comprimento e apenas conseguimos pescar, assim, quando as condições climatéricas nos permitem colocar as embarcações no mar
com a ajuda da própria comunidade local e do trator da Associação de Pescadores. Temos muitas limitações no acesso à nossa faina. Sempre foi prioridade desta Associação de Pescadores a requalificação da zona, de toda a zona da Praia dos Pescadores, os apoios de pesca e toda a zona envolvente que está completamente ao abandono há muitos anos, com condições muito precárias. Portanto, esta ideia sempre foi defendida pelo nosso município, por todos os parceiros, que tinha que ser encarado como uma oportunidade de excelência para finalmente conseguirmos qualificar toda a zona, potencializando o seu valor sociocultural enquanto comunidade pescatória sustentável, turismo e amiga do ambiente. Para esta associação é fundamental estar claramente definido neste projeto os valores que sempre defendemos desde o início, que é salvaguardar a pesca local e as suas comunidades. Nós, como digo, temos uma pesca muito, muito limitada, todas as condições que temos. Nós precisamos, e obviamente metemos aqui alguns condicionantes neste projeto, achamos que é fundamental fazer programas de valorização do pescado, elaborar os projetos para uma venda direta que efetivamente traga mais receita ao pescador. E este projeto, neste momento, acaba também por não salvaguardar ainda o objetivo de proteger os valores da pesca artesanal e das comunidades locais. Efetivamente, nós nesta proposta temos base geral de um grande consenso. Vemos ainda que há aqui algumas coisas por definir, exatamente porque, quer dizer, estamos neste momento, parece que querem tirar a superpesca da parte da faixa da crista do Recife, mas se calhar vamos colocá-la toda na zona interior da Baía, que é efetivamente onde a nossa comunidade só está limitada, só consegue pescar naquela zona. Portanto, receamos um pouco que se tire a sobrepesca de uma zona e coloque noutra zona, em que nós não temos possibilidade de sair desta zona, ficaremos aqui, com uma sobrepesca considerável. É uma situação que deve ser analisada com cuidado. Os valores da pesca local, artesanal, têm que estar salvaguardados. Nós temos aqui barcos de 7 metros a sair da praia, os maiores, pronto, essas comunidades diretamente aqui posicionadas geograficamente, como a Armação de Pera, a Serra da Rocha, a Gil, saem da praia, temos estas condicionantes acrescidas. Pensamos que nas condicionantes tem que ser bem salientado a questão da fiscalização real e efetiva desta ANPIC. Nós vemos exatamente que tem que haver aqui um tratamento muito sério em relação às compensações. As compensações não só no sentido que se fala dos abates, mas compensações para quem quer começar. A nossa associação tem neste momento mais 3 pescadores novos na cota dos 30, 40 anos e o objetivo desta ANPIC terá de ser certamente proporcionar melhores condições de trabalho para quem quiser começar aqui a trabalhar. É o nosso intuito, temos lutado por isso, dar melhores condições de trabalho à nossa comunidade, aos nossos pescadores, exatamente, e já temos mais 3 novos. Portanto, nós quando vemos aqui a questão das compensações tem que estar muito claro. Não só nós não queremos compensações para desistir da pesca, antes pelo contrário, nós queremos compensações para ter mais condições, melhores condições para continuar com esta pesca local e artesanal, que é o símbolo e a identidade da Armação de Pera. Sem dúvida que a venda direta é um fator que gostávamos que fosse de futuro bem analisado e bem estudado para saber se o queríamos, se devemos implementar aqui em Armação de Pera, porque sem dúvida nós todos os pescadores queixamos do mesmo e exatamente como vocês sabem, que fazer o pescador é o que tem menos lucro, tem um trabalho e não consegue ser bem remunerado. Portanto, eu acho que tem que haver aqui uma valorização do pescado, sem dúvida tem que se estudar quais os critérios, os métodos que é possível implementar aqui a venda direta e estar muito bem definidas as compensações para os próximos tempos, porque certamente poderá haver e certamente vai haver quebra de rendimentos para muitos dos nossos pescadores que ficam privados de uma zona de excelência que temos aqui em frente e, como digo, não temos mais alternativa para ir pescar por outro lado, dadas as circunstâncias que a nossa associação, que a nossa comunidade de pesca tem aqui. Portanto, acho que, essencialmente, este é o nosso parecer no momento. Muito obrigado.
Por último, dou a palavra à Associação Barla Pesca, que penso que agora estarão reunidas as condições. Sim? Sim, estou presente. Tem a palavra. Agora esperemos que em boas condições. Muito bom dia, Sr. Presidente, caros deputados, colegas da Associação de Pesca. A nossa Associação Barla Pesca, que eu estou aqui a representar como Vice-Presidente, tem a mesma opinião que a Câmara Municipal de Lagoa, que já foi ouvida pelos senhores deputados. Nós achamos por bem, e estamos aqui a agradecer à Câmara Municipal de Lagoa, porque interveio na melhor altura para ajudar aquilo que é a pesca costeira local nesta zona. Estamos a falar no maior recife natural em Portugal, a falar na Baía da Armação de Pera, uma baía em que milhares de pescadores tiram o sustento todos os dias e trazem às suas famílias. Temos que ter algum cuidado com aquilo que vamos implementar no mar, porque podemos estar, e estamos mesmo, a criar dificuldades na classe pescatória. Uma classe que já vem com algumas dificuldades daqui, de pesca, e agora ainda com mais dificuldades que nos estão a propor. Achamos que devemos ter espaços e zonas onde se proteja o meio ambiente, os ecossistemas e tudo mais. Mas não podemos afetar com isso a vida dos pescadores. Temos que ouvir a classe pescatória, ouvir as associações de pesca e criar possibilidades dos pescadores conseguirem manter os seus rendimentos e não retirar os rendimentos dos pescadores. Já há muita implementação no mar para isso. Falo também ao Largo de Sagres, em termos de aquacultura, em mar aberto. Estamos a ficar com pouco espaço de pesca. Temos que criar um mapa onde todas as aquaculturas e espaços marinhos e etc. consigam conviver com a pesca e não interfiram na pesca, porque senão vamos ter um grande problema e vamos ter problemas em manter a classe pescatória ativa. Estamos a falar que a classe pescatória vem há cerca de 20 anos com as mesmas embarcações, não há subsídios para adquirir e para fomentar novas embarcações. Não há os subsídios que vêm através do Estado, muitas vezes já vêm tarde e com algum tardiamento. E nós achamos que não é com subsídios que vamos lá, mas sim nos deixar pescar com condições e com espaços marinhos preservados, claro, para que as espécies consigam preservar, mas temos de ter o cuidado com a classe pescatória. E demais não tenho a acrescentar. Muito obrigado a todos os representantes das diversas associações. Eu vou dar agora a palavra aos grupos parlamentares que pretendam intervir. Não sei antes dizer que depois, no fim, faria uma ronda das associações que estejam interessadas e que eu solicitava que previamente, através do chat, fizessem a inscrição, se pretenderem intervir de forma resumida, naturalmente, uma vez que a intervenção de fundo já foi feita, mas se pretenderem responder ou alguma observação às questões dos senhores deputados, irei dar a palavra nesse sentido. Por isso, dou agora a palavra ao senhor deputado do Grupo Parlamentar do PST, o senhor deputado Cristóvão Norte. Tem a palavra, senhor deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer os esclarecimentos que nos foram prestados e que estão em linha com a avaliação que o Partido Social Democrata faz. Como tivemos a ocasião de assinalar, esta é uma iniciativa meritória, contribui para uma região que respeita o seu património natural e que procura equilibrar as dimensões económicas, sociais e ambientais e que deve, por isso, assegurar a devida proteção e compensação àqueles que podem vir a ser afetados por força da introdução destas regras. Ora, do nosso ponto de vista,
há aqui um conjunto de aspectos nucleares, os quais eu pedia, se possível, que detalhassem. É evidente que tem que haver compensações, que esse quadro tem que ser claro, transparente, robusto, e que essas compensações são o resultado da circunstância do rendimento destas associações de pescadores ser, em larga medida, proveniente daquela zona de pesca. E a partir do momento que esta zona de pesca começar a ter restrições, e são restrições significativas, então, obviamente, aquilo que se verificará é que há perdas que nós não aceitamos que sejam irremediáveis para este conjunto de pessoas. O que nós queremos saber é que compensações é que podem ser apresentadas que sejam suscetíveis de ir ao encontro da avaliação que cada uma destas associações faz desta matéria, em função das perdas que podem vir a representar. Do nosso ponto de vista, nós olhamos para isto com 4, 5 pontos fundamentais. Primeiro, nós entendemos que há muitas embarcações, não apenas no Algarve, mas nesta zona em particular, que são embarcações já envelhecidas, que registram perdas que são mais onerosas porque ou têm motores que gastam mais, ou têm necessidades de manutenção maiores e por aí fora. Portanto, esse, do nosso ponto de vista, é um ponto que podia ser tratado para diminuir custos e, diminuindo custos, ganhar espaço para se fazer uma intervenção desta natureza. Depois há uma questão que tem que ser tratada, não importa exclusivamente ao Algarve, mas tem que ser tratada e está há muitos e muitos anos para ser tratada, que tem que ver com a valorização do pescado e o regime da primeira venda. O regime da primeira venda que nós temos neste momento, com a rede de lotas e postos de vendagem que existe, facilita situações de oligopólio que se repercutem em perdas significativas e uma péssima distribuição da cadeia de valor. Nós precisamos que os pescadores fiquem com a parte justa que lhe resulta do seu trabalho. E isso, até agora, não se verificou, porque nós temos mecanismos ineficientes da alocação de recursos deste ponto de vista. Depois, em face destes regimes, precisamos de encontrar alternativas de transporte de pescado se redefinirmos esta rede de lotas e de postos de vendagem. Precisamos, do nosso ponto de vista, também de uma rede de recifes artificiais que funcionem como maternidade para garantir maiores possibilidades de pesca. Precisamos também de assegurar que a colocação de concessões da aquacultura seja compatível com os recursos pesqueiros que neste momento existem. E desse ponto de vista já há legislação e essa legislação tem que ser aplicada de modo a que seja possível compatibilizar os usos concorrentes. E depois precisamos de outras medidas compensatórias que conservem os rendimentos dos pescadores. Aquilo que vos quero dizer é que o Grupo Parlamentar do PSD acompanha esta situação. A razão pela qual solicitou o agendamento destas audições foi para depois poder apresentar ao Governo um caderno de encargos com estas medidas de compensação. Queremos dizer que somos favoráveis a esta medida, que isso fique completamente claro, mas que entendemos que estas medidas, que esta intervenção, para ser coroada de êxito, tem que ter, e isso é inultrapassável, apoios robustos, claros aos pescadores, não promessas vãs, como muitas vezes tem acontecido. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Dou então agora a palavra à Sra. Deputada Ana Passos, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por agradecer os senhores representantes das associações de pesca de pescadores da região do Algarve, que são 7, a Sra. Ana Rita Boto, o Sr. José Agostinho, o Sr. Miguel Reis, o Sr. Miguel Rodrigues, Miguel Cardoso, o Sr. Hugo Martins e o Sr. Fábio Mateus. Agradecer
todos os contributos e esclarecimentos que os senhores representantes nos trouxeram aqui hoje. Estes contributos são importantes para completar a informação relativa a uma dimensão muito importante em todo este processo de criação da área marinha protegida de interesse comunitário, que é a dimensão da pesca, e uma das principais atividades económicas da nossa região. Parece-nos que todos concordamos que o Recife Pedra do Valado é uma verdadeira pérola da nossa região, considerada mesmo a joia da coroa do Algarve, como aqui os promotores deste projeto, a Fundação Oceano Azul e o Centro de Ciências do Mar se referiram. É uma joia que interessa preservar e cuidar para as futuras gerações. A importância destes recifes rochosos é inquestionável, nas várias vertentes, muito particularmente para a pesca, visto funcionar como área de reprodução, de abrigo, alimentação, viveiro, para espécies de elevado valor comercial. Já falado aqui a sardinha, carapau, dourada, pargo, sargo, mas acolhe também, da mesma forma, as espécies ameaçadas ou em risco de extinção, como o cavalo marinho ou o mero. Das particularidades mais relevantes desta proposta, que penso ser importante referir, é para além do seu cariz inovador, é o facto de ser sustentada no conhecimento científico e de ter conseguido congregar, ao longo de um amplo processo participativo de cerca de 3 anos, a maioria dos protagonistas com atuação naquela área. É um processo único no nosso país, onde todos foram chamados e tiveram a oportunidade de serem ouvidos. Destaco aqui a importância do conhecimento científico também, como impulsionador da tomada de decisão. Neste caso, terá um papel em aumentar a consciência coletiva no sentido do uso sustentável das zonas costeiras, da proteção e preservação da biodiversidade marinha, assim como preservando a pesca local e as suas comunidades. Congratulamos-nos com o facto desta proposta se encontrar alinhada com a Estratégia Nacional para o Mar 2021-2030, que também tem uma visão de promover o oceano saudável para potenciar a economia, a prosperidade e o bem-estar das comunidades, apoiando e fundamentando a decisão no conhecimento científico. Saudamos mais uma vez todos os representantes das associações de pescadores pelo empenho em colaborar o mais possível com esta proposta que foi apresentada no passado dia 5 de fevereiro. Efetivamente, é uma proposta de todos, para todos, e que muito honra a nossa região e o nosso país. Há aqui uma nota que eu não posso deixar de fazer e que tem a ver com o facto de a proposta ter estado aberta a contributos até há poucas semanas e que, após a análise desses contributos, esta será entregue ao Governo. Isto é, a proposta ainda não foi entregue ao Governo. Assim, parece-me um pouco demagógico aquilo que ouvimos aqui dizer na intervenção inicial do Sr. Deputado Cristóvão Norte, que afirmou que ainda não ouvimos nada por parte do Governo relativamente às medidas compensatórias. Ora, se esta proposta ainda não foi entregue, como quer que o Governo se tenha pronunciado já sobre uma proposta que ainda não recebeu e ainda não analisou. Já aqui tivemos os promotores da proposta, as autarquias, a região de turismo do Algarve. Das intervenções destas entidades tomamos conhecimento que as autarquias tiveram aqui um papel fundamental, muito especialmente na criação de um consenso mínimo entre os pescadores em várias das fases do processo, visto que para muitos pescadores que utilizam a área como um dos seus pesqueiros principais, a implementação da área marinha protegida causará impacto na sua atividade pescatória, muito especialmente no que se refere à pesca do polvo, mesmo que seja apenas pela alteração da sua organização. Mais a senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal de Lagoa informou-nos que o seu município tomou a iniciativa de, ainda na fase de zonamento, de reunir com as várias associações de pescadores e elementos destacados da comunidade marítima, no sentido de se proceder a uma reflexão conjunta por forma a se atingir a maior convergência possível. Em consequência, a proposta final reflete o compromisso das várias posições, interesses e sensibilidades. Assim, questiono os nossos convidados sobre quais os principais desafios que se colocaram às vossas associações e aos pescadores a quando da preparação da proposta de zonamento, que expectativas acolhem relativamente à proposta de inclusão de uma área complementar no litoral da área marinha protegida para a regulamentação de cada município e como poderá essa área complementar municipal servir os pescadores e a atividade pescatória.
No âmbito da salvaguarda da pesca local, sabemos que a diferenciação entre embarcações de pesca local de 7 metros e 9 metros gerou largas discussões dentro da comunidade pescatória. Conseguiu-se consensualizar pelo esforço de pesca e não pela diferenciação do comprimento das embarcações. Questiona, assim, quais os maiores constrangimentos relativamente à diferenciação pelo comprimento das embarcações, como se operacionaliza o controle do esforço de pesca e qual a vossa apreciação relativamente à utilização de artes de pesca sustentáveis, uma vez que esta opção também terá sido avançada por algumas das associações escoltadas. No que concerne à proposta de implementação da área marinha protegida num processo faseado, começou por ser a 3 fases ao longo de 10 anos e que terminou com 2 fases de 1 a 3 anos, o que implicou certamente um exercício de consensualização que implicaram, que puseram em cima da mesa as medidas de compensação e algumas até robustas. Medidas estas que têm estado a ser discutidas e que poderão passar por programas de literacia do oceano, ações de formação, abates de embarcações, compensações por perda de rendimento, reformas antecipadas, entre outras. Sim, questiono quais os objetivos subjacentes à proposta de implementação com faseamento longo, a 10 anos. Se consideram que na proposta final apresentada há 3 anos esses objetivos ficaram totalmente comprometidos ou se existem ganhos a médio ou a longo prazo. Se reconhecem o grande potencial que para a melhoria da atividade pesqueira em consequência do expectável aumento da biomassa dos estoques pesqueiros após a implementação da área marinha protegida e se consideram que, de alguma forma, a criação da área marinha protegida poderá contribuir para aumentar a responsabilização de todos os que utilizam aquela zona de tão elevado valor ambiental. E termino questionando qual o balanço que fazem relativamente à forma como decorreu todo o processo de criação da área marinha protegida, que novos desafios se colocam aos pescadores e à atividade pesqueira naquela área e quais as expectativas relativamente ao modelo de cogestão proposto. Mais uma vez, agradeço todos os contributos e informações que nos deixaram aqui hoje. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou então agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado João Vasconcelos. Para o efeito, muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Também em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, queria cumprimentar todos os representantes e dirigentes das associações de pesca e outras entidades aqui envolvidas. Efetivamente, este projeto, portanto, a criação de uma área marinha protegida de interesse comunitário é bastante importante, tem, portanto, um desidrato a crer nos documentos que nos chegaram e também nas audições que fomos tendo anteriormente. Efetivamente, é importante preservar o ambiente, os recursos marinhos, a biodiversidade no Algarve e no caso concreto aqui nesta área a criar, que é considerado, portanto, a zona por excelência desta biodiversidade. Também, segundo fomos ouvindo nas várias audições, e estamos a crer que sim, isto irá garantir, portanto, o reforço da sustentabilidade e produtividade da pequena pesca no Algarve, em particular aqui nesta zona. E numa época em que estamos a viver e que o Algarve está a atravessar uma das maiores crises, fruto da pandemia, mas também devido à monocultura do turismo, urge reforçar, diversificar o tecido económico regional e social, portanto, da região. É importante a investigação científica, portanto, que avance mais estudos relativamente a esta matéria. Pensamos também que isto vai de encontro às convenções da biodiversidade biológica e diretivas quadro da União Europeia, sem dúvida. E quanto a isso, claro que somos favoráveis, desde que estas questões também tenham em conta aquilo que ouvimos aqui nestas audições e que o Bloco de Esquerda sai aqui um bocadinho preocupado. É que, pelos vistos, nem tudo são rosas. Aparentemente, portanto, nas audições anteriores, embora referindo que havia
aqui algumas dificuldades, mas também foi-nos dito que havia aqui um grande consenso relativamente a esta matéria, mas parece que o consenso até não é muito grande, porque de acordo com as associações que os representantes que aqui ouvimos, enfim, parece que temos aqui divergências de fundo, divergências importantes e que não se compadece com a eliminação de atividades económicas tradicionais. É evidente que necessitam de reconversão, tendo em conta os recursos, tendo em conta as capturas sustentáveis, portanto, sem dúvida que há que ter isso em conta, mas também, e aquilo que nos foi dito, que esta zona, esta área, representa 30% das capturas no Algarve, que a partir daqui houvesse mais dificuldades para as comunidades piscatórias com grandes prejuízos, enfim, inclusivamente ao contrário daquilo que se pretende, que é a diversificação do tecido económico regional. E esperamos que, enfim, falando da criação da AMPIC, da preservação marinha, da biodiversidade, de investigação científica, que não se crie aqui uma área mais do mesmo, que não seja em função do turismo, mais uma vez, e que outras comunidades fiquem prejudicadas. Portanto, na opinião do Bloco de Esquerda, claro que nós somos favoráveis à criação desta área, mas com certeza que os principais interessados, aqueles que vivem essencialmente desta atividade, não podem de modo algum ficar prejudicados, eventualmente se houver abates de embarcações, é sempre difícil quando falamos em abates de embarcações porque temos um historial muito negro, muito negativo no passado e que isso provocou ainda uma maior dificuldade à atividade pescatória no país e também o Algarve não fica longe, não fica à margem dessas dificuldades que foram criadas. As questões que queria aqui colocar, já agora, para finalizar, porque também nos foi dito que as várias entidades, associações foram chamadas, pensava o Bloco de Esquerda, e talvez tenha havido uma grande participação, mas, segundo também ouvimos dizer, é que muitas situações não foram tidas em conta. Queria colocar a questão, onde é que sentiram essas maiores dificuldades? Se pudessem pormenorizar, isto mais em concreto, se houve cedências de parte a parte, quais as entidades mais irredutíveis e as mais flexíveis? E se, enfim, claro que não há garantias, mas isto tem que ficar em cima da mesa. Tem que haver garantias concretas sobre as medidas compensatórias e elas têm que ser, efetivamente, concretizadas. E se, enfim, o que é que esperam? Portanto, se a situação está concluída ou se ainda, enfim, ainda vão ser chamados, ainda vão ser ouvidos, ainda vão, claro que a questão que foi aqui colocada também, a questão do estudo social, do impacto social e económico nas comunidades, portanto isto é bastante importante que seja exigido e que tenhamos todo o panorama da criação da AMPIC, não só em termos científicos, não em termos de preservação da espécie, mas também os impactos sociais para as comunidades. Era só, muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora, para finalizar, dou a palavra ao Sr. Deputado João Dias, em nome do Grupo Parlamentar do PCP. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero cumprimentar todas as entidades que aqui tiveram a oportunidade nesta audição participar e terão a oportunidade também de ainda nos esclarecer mais, mas já nos prestaram aqui bastantes esclarecimentos e o PCP estava a aguardar esta audição das entidades representativas dos pescadores, até com alguma preocupação, porque importa hoje e com estas entidades colocar questões que de facto não foi possível fazê-las às outras entidades, até porque estamos a falar de interesses completamente diferentes neste projeto e isto nunca pode ser esquecido. É que há interesses absolutamente dispares e interesses com determinada capacidade de influência comparativamente uns e outros, nomeadamente a pequena pesca, e é isto que nos tem preocupado. Naturalmente que nós temos valorizado este projeto, desde logo
partir desta questão de que nós estamos na presença de uma área marinha bastante importante, como já aqui foi evidenciado desde as primeiras audições e é reconhecido por estas entidades, mas uma área marinha que não é só uma questão ecológica, é uma questão de maternidade de pesca e é uma questão, é uma área que também tem as suas particularidades em termos de aproveitamento turístico e tudo mais. Nesse sentido, para nós, importa que o projeto esteja alicerçado naqueles valores que nos disseram desde o início, e nós temos por boa referência as entidades envolvidas, sendo idóneas, confiamos nas informações que nos fizeram chegar. Naturalmente que foi-nos dito que assenta em dados científicos, em estudos científicos, foi-nos dito que assenta na participação e no envolvimento, portanto, numa perspectiva inclusiva de todos os interessados. Aliás, o próprio nome que foi inicialmente atribuído de interesse comunitário, para nós, revela-nos essa mesma perspectiva. A questão da cogestão deixa-nos aqui algumas preocupações, já as apontámos, mas isto não é tanto como começa, é mais como acaba. E é isto que nós esperamos, que no fim e ao cabo se cumpra aquilo que nos foi dito, e recordo-me até da Sra. Presidente da Câmara de Silves ter dito que é da defesa da pequena pesca que se trata. O PCP não tem por hábito separar muito a pesca local da pesca costeira. Aliás, o nosso historial é da defesa da pequena pesca local e costeira, porque entendemos que esta é aquela que é sustentável. Naturalmente que também não temos dúvidas que os pescadores, sempre o temos dito, os pescadores são os maiores interessados e têm sido aqueles que mais sacrifício têm feito para poder continuar a ter a oportunidade de pesca. Mas disto resulta, e nós estamos aqui a falar, hoje tem-se falado muito das medidas de compensação, e naturalmente aquilo que nós colocamos como primeira medida não será tanto o abate. Temos colocado isto. Antes de se colocar a questão do abate, entendemos que devem ser avaliadas todas as soluções para manter a atividade. E isso nós temos e percebemos que existe aqui, em relação ao projeto, um consenso, que é um consenso maioritário favorável, mas não é unânime. Naturalmente que aquilo que tem a ver com as compensações está perspectivado as questões dos abates, as questões das reformas antecipadas e as questões da reconversão, e desde logo deixar aqui esta questão. Fala-se em valores não inferiores a 25 mil euros de compensações no caso dos abates, mas aquilo que colocamos apenas foi considerado e falado em medidas de compensação do potencial produtivo. O que é isto, o potencial produtivo? Ou seja, do valor material dos meios de pesca, falamos das embarcações, ou seja, compensação apenas do valor material das embarcações e das artes e dos meios que se utiliza, ou falamos da perda de rendimento. E a perda de rendimento, já estamos a falar de outras importâncias, porque a perda de rendimento significa que seja feita uma avaliação do período de vida útil de produção que iria ter aqueles trabalhadores. Ou seja, abdicando daquela atividade, naturalmente, que naquilo que era a perspectiva de vida de produção, essa compensação também tem que ser vista. Portanto, uma coisa é compensar-se a perda, o abate das embarcações e todo o outro material. Outra coisa é avaliar-se a perda de potencial de produção que aqueles trabalhadores tinham e também ser compensado. Nós não podemos também esquecer uma coisa que foi aqui dita e que nós não colocamos às entidades da área da ciência, mas devemos colocar aqui, e os pescadores têm um papel, aliás, neste modelo de cogestão deve ser verificada, que é, naturalmente, que nós sabemos e toda a gente sabe, quem conhece a pesca, que tem havido uma redução das capturas e dos desembarques. E mesmo separando desembarques com ou sem sardinha, se tirarmos a sardinha de parte, ele continua a baixar. Isto não está desenquadrado e não está, tem muita justificação, aliás, com aquilo que é a política comum de pescas.
Naturalmente que os abates que têm sido produzidos na nossa frota é transversal ao país inteiro e na área em concreto também tem efeitos. Naturalmente que a redução de desembarques e de pesca tem resultado muito desta política comum de pescas. Tem resultado muito de uma coisa que temos colocado, que é a necessidade de renovação da pesca, ainda que não se aumente a capacidade de captura, mas que se renove as condições que os pescadores têm das suas embarcações e da sua segurança nessas embarcações. E, portanto, é isto que nós colocamos. Mas não podemos deixar de colocar que há medidas que neste projeto deveriam ser consideradas e que têm a ver com aquilo que é mais importante para os pescadores, que é o rendimento justo. Porque os pescadores estão colocados sob a lógica do mercado. E a verdade é que se a lógica do mercado funcionasse na pesca, hoje os pescadores não recebiam cêntimos, como recebem pelas suas capturas. Porque a lógica do mercado, com a diminuição das capturas, diminuindo as capturas, teria que aumentar o preço da primeira venda e, de facto, o preço da primeira venda tem diminuído e significativamente diminuído, e o que se vê é que o preço no consumidor tem aumentado. Quando na primeira venda é cêntimos, no consumidor é dezenas de euros. E é isto que está em causa. E, portanto, nós não podemos abdicar de 3 ou 4 aspectos e termino, Sr. Presidente, já percebo que me está a colocar aqui para me encaminhar para encerrar, mas coloco aqui várias questões que têm que ver. Uma preocupação tem a ver com a subcarga. Se de facto até parece-me haver a equação de que se considera dentro da mesma categoria até aos 9 metros todas as embarcações. Se houver concentração numas áreas, ou seja, áreas onde não se pode capturar, mas concentração na mesma área, reduzindo-se, aumentando-se a concentração, pode haver uma subcarga e isso pode ter prejuízo. Ou a derivação daquelas embarcações para outras áreas que também já lá estão pescadores, também prejudica os que já lá estão e estes que irão para lá. Mas uma das questões que nós colocamos tem a ver precisamente com a questão da fiscalização rigorosa. É que não se pode criar aqui uma área marinha e que nos primeiros anos até existe algum cumprimento e que depois não existem condições de fiscalização e de monitorização e que passados uns anos quem fica, que tem mais poder e capacidade de se manter, fica lá e aqueles que foram irremediavelmente afastados, como é o caso da pequena pesca, já não consigam lá regressar. E, portanto, esta fiscalização rigorosa é importante que seja garantida. E depois, uma das coisas que nós queremos colocar é que, de uma vez por todas, criem condições para que a primeira venda seja valorizada. Nós temos colocado e apresentado propostas que valorizem a primeira venda, e nomeadamente o que tem a ver com o consumo do pescado, porque a partir do momento em que o rendimento do pescado é valorizado, naturalmente que isso tem efeitos até mesmo nas capturas. E, portanto, deixar aqui uma palavra de preocupação que nós temos tido relativamente à avaliação que é preciso fazer-se em termos dos constrangimentos socioeconómicos na região, porque não sejamos ingénuos. Obrigado, Sr. Deputado. Para terminar, Sr. Presidente, não sejamos ingénuos. Uma restrição numa área desta dimensão, como foi aqui dito, que implica 30% das capturas que é feitas no Algarve, isto terá efeitos socioeconómicos naturalmente. Mas este esforço será por um bem maior. E esperemos que não sejam os mesmos sempre a ter que fazer esse esforço. É isto que nós temos colocado. Nós estamos na defesa e defendemos aquilo que seja a criação desta área marinha toda a vez e hora em que exista uma justa distribuição do esforço para que esta área seja efetiva. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. E então, conforme solicitado, temos 3 associações que pediram a palavra para responder a algumas questões ou a algumas observações em face das opiniões formuladas por seus deputados. E dou a palavra à Associação Arma Algarve do Povo, o Sr. José Agostinho. José Agostinho, João Guerreiro. Sim, João Guerreiro, tem a palavra. Posso intervir, Sr. Presidente? Muito obrigado. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começaria por dizer que estamos muito gratos pela possibilidade de intervir e agradecer ao Sr. Presidente, ao Parlamento em geral e aos grupos parlamentares presentes e aos senhores deputados, nomeadamente de Salva Norte, que avançou com o pedido.
nós temos a dizer essencialmente 3 ou 4 questões finais. Primeiro, preocupação. Poderemos estar perante uma hipotética pequena catástrofe na região, económico-social, com consequências nestas comunidades pescatórias. O Sr. Presidente está a ouvir-me? Sim, em perfeitas condições, estamos a ouvir e a ver. Bem. Sim, obrigado. A importância económico-social deste pesqueiro está subvalorizada e pode vir a gerar um grave drama social e económico transversal para lá da pesca. E que nós, por isso, pedimos e recomendamos veemente um estudo sério, transversal a toda a economia da região, que será, digamos, implicado nesta criação deste santuário. Isto é, ou pelo menos na reformulação do santuário já existente, é lógico. Portanto, isto é, a atividade da pesca, sendo ela envolvida com um conjunto de proibições, nós estamos efetivamente muito preocupados, não só pela pesca local, as atividades e as famílias que estão dependentes, mas toda a atividade económica em geral da região. E enquadramos neste problema grave que agora estamos a viver no nível do país, do mundo inteiro e nesta nossa região que depende muito do turismo. Sendo que a atividade produtiva é das que teve menor quebra. Ora, se vamos agora reformulá-la, reduzindo as suas áreas de intervenção, temos que calcular, sabendo que números é que poderemos ter a seguir em consequência. Temos também que sejam sinceramente ouvidas as associações do setor de forma séria e, redundância minha, audível. Isto é, que sejam audíveis as nossas palavras de preocupação e os dados que temos para mostrar a quem possa vir a decidir. Depois, uma recomendação só essencialmente temporal. Era o prazo de adaptação que poderia prolongar-se acima de 5 anos, de preferência para uma adaptabilidade muito mais ampla e poder corrigir os diversos problemas que advêm desta implementação deste santuário. Muito obrigado, Sr. Presidente, e um agradecimento a todos os envolvidos. Também a dizer que nos revemos nas palavras da Aquarpesca, que foi das associações que intervenção e um estudo mais alargado fez e que os pescadores podem vir a beneficiar. Muito obrigado, um bom dia. Muito obrigado, e obrigado, bom dia também, e obrigado pela vossa disponibilidade. Dou agora a palavra ao Sr. Miguel Cardoso, que é o Presidente da Olhão Pesca, Organização de Produtores de Pesca do Algarve. Está-nos a ouvir? Ok, muito obrigado. E agradecer mais uma vez a oportunidade que nos dá, Sr. Presidente, de prestar o nosso parecer relativamente a este assunto, coisa que o formato de reuniões que foi realizado... Peço desculpa de interromper, mas pode ligar à Câmara, estamos a ouvi-lo, mas não estamos a vê-lo. É uma das regras. Peço desculpa. Obrigado. Como eu tinha referido, mais uma vez obrigado pela oportunidade que nos dão em participar e mostrar o nosso parecer relativamente a este assunto, coisa que não acontece ou não aconteceu no formato de reuniões que levou à criação deste projeto. Eu confesso que a Olhão Pesca, apesar de convidada em todo este processo, nas diversas reuniões que aconteceram, a Olhão Pesca não participou. Não participou porque não se revê naquele sistema, naquele formato de reuniões. Como já aqui foi referido pelo Presidente da Guarpesca, o setor é diluído por uma série de outros interesses e muitas das vezes a nossa opinião é diluída, não temos a oportunidade de intervenção como aqui é feito no nosso sistema democrático e enfim, foi um processo muito pouco democrático. Por outro lado, eu queria ainda salientar o que eu já tinha dito anteriormente, mas mais uma vez referir, vamos ver, o setor, os pescadores, os armadores, são os primeiros interessados na preservação dos recursos, no bem-estar das áreas marinhas, e estamos disponíveis para a criação de projetos e de zonas de interesse, desde que não sejam criados quintais. E eu vou ser muito franco e muito confrontal. De acordo com... E isto é fácil, e já foi, durante esta reunião, foi facilmente observável, que pretende-se criar um quintal em favor de uns
em detrimento de outros. E isto é injusto e a Olhão Pesca não aceita, não pode, e é este o ponto focal. Nós não podemos aceitar que seja criada uma zona de reserva, de proteção, e depois possam trabalhar lá barcos com 7 metros e menos 7 metros, e depois os costeiros não podem, e depois os de mais 7 metros não podem também, e depois há mergulho, e depois há passeios turísticos. Bom, vamos ver o que é que estamos a querer fazer, não é? Por último, na visão da Olhão Pesca, o setor quer trabalhar, quer ser promovido, quer área de pesca, quer produzir riqueza, quer produzir emprego, quer fornecer alimento, portanto, e nós não queremos ouvir falar em abates, em subsídios, em compensações. No fundo, o que o setor quer é trabalhar em paz e em equilíbrio em 3 eixos: o setor económico, social e ambiental. E por aqui me fico. Muito obrigado pela oportunidade e um abraço a todos. Muito obrigado. Eu é que agradeço em nome da Comissão a vossa disponibilidade. E por último dou a palavra à Quarpesca, o Sr. Hugo Martins, que é o seu presidente da Associação de Armadores e Pescas de Quarteira. Obrigado, Sr. Presidente. Só para concluir, eu gostava de, se calhar não somos do nosso setor as pessoas mais indicadas para responder a alguma das questões que os senhores deputados colocaram. Ficou-me na retina a pergunta da senhora deputada Ana Passos sobre o modelo de cogestão proposto. Pois atualmente não foi proposto nada. Uma das preocupações do setor é o modo como aquilo vai ser gerido, quem é que vai estar nesse comitê, ou nesse sistema de cogestão, e a forma de fiscalizar. Portanto, isso são questões que, embora ainda não são experimentos, são ainda, se calhar ainda muito cedo, era conveniente, partindo do princípio que aquela área, que aquele projeto será para arrancar e que será definitivo, para pôr em prática, começar-se a falar nisso. Portanto, a questão é bem colocada, mas se calhar nós, setor, não somos de facto a entidade certa para responder a isso. Sobre as questões as expectativas que temos naquela zona, o setor, os pescadores estão apavorados. Os pescadores estão apavorados de perder aquela zona de trabalho, porque é uma zona importantíssima. E tudo o que lhes está na retina neste momento é de que modo é que eles, perdendo aquela zona de trabalho, possam ser, de facto, compensados. E peço desculpa por bater nisto das compensações, porque há pouco, de facto, devido ao tempo, não pude concluir. Mas há várias questões aqui, há várias formas de apoiar o setor que deveriam estar em cima da mesa, deviam ter sido colocadas pelos próprios promotores do projeto, que não foram, e estou-me a lembrar agora porque é que não identificamos de facto, e já estão alguns identificados em alguns documentos do CCMAR, que nós ajudámos nesse processo, os bancos de pesca principais. Porque é que não prevemos no ordenamento do espaço marítimo que de facto não possa acontecer mais nada nessas zonas de pesca? Porque o Algarve, a bem dizer, já está a ser tão castigado, porque é uma zona possível. A instalação de aquaculturas. Agora temos o pedido de Jerónimo Martins para Vila Real de Santo António. Temos as unidades de produção aquícola de Fuseta, de Tavira, que condicionam ali o espaço dos pescadores daquele lado. Temos a armação do atum da Barra de Olhão. Temos este projeto da AMPIC, que é mais do que certo, e é o que o setor já está constencializado. Provavelmente mais tarde ou mais cedo será para arrancar. Temos a reserva da Costa Vicente. Por amor de Deus, temos um pedido de concessão de 14 hectares para a Praia da Salema. Por isso é que eu há pouco falei, fazia todo o sentido aproveitar esta oportunidade única de reestruturar a pesca, pelo menos aqui no Sul, começar pelo Sul, porque não passar os arrestos para mais fora, eles estão autorizados até às 6 milhas. É uma arte que ambientalmente prejudica. A pequena pesca é vista como uma arte, como o segmento mais sustentável da pesca. Aumentamos para fora o raio de ação da pequena pesca. Ganhamos espaço de trabalho. É uma contrapartida boa que pode vir a funcionar. Existe no Governo, e eu ouvi falar aqui pelo deputado João Dias, do Partido Comunista, havia na proposta do programa do Governo a hipótese da venda direta, daquelas espécies de pescado, enfim, de menos valor em lota, que pudéssemos valorizar, porque realmente foi como eu digo, e como já foi dito aí por outras pessoas, o peixe é vendido pelos pescadores muitas vezes a cêntimos e chega ao consumidor final ao preço que todos sabemos. Portanto, isso é um problema
recorrente, que se tem alastrado ao longo dos anos, e seria nós olharmos a sustentabilidade, a garantia de que a pesca poderá continuar viável, é de facto garantir um preço de primeira venda que permite a sustentabilidade aos pescadores. E pronto, isto das compensações, como já referi, atendendo ao que está projetado para o Algarve, os fundos comunitários, o FEAMP não tem sido generoso com o setor, tem havido muito pouco para ajudar o setor, mas sabemos que no plano de resiliência agora vem aí a tal bazuca comunitária de verba e esperamos que no fundo também se possa canalizar alguma desta verba para ajudar o setor. Isto, quer dizer, implementa-se um projeto e também seria conveniente dizer que valores é que estão envolvidos nesse projeto ao longo de 10 anos, porque segundo nos consta aquilo vai ser por fases, para gerir esse projeto, que valores estão de facto destinados e que vão ser utilizados naquele projeto, porque isto não é só implementar os projetos, depois temos que calcular tudo o resto que eu já referi aqui e os pescadores têm que continuar e têm que ver também o seu lado defendido e como já referi antes, eles neste momento estão de facto apavorados e é preciso realmente que se garanta. Nós não podemos estar as palavras levas ao vento e precisamos que o Governo, quando isto lhe chegar às mãos, garanta de facto que nos apoia. Muito obrigado, Sr. Presidente, e estaremos sempre aqui disponíveis para qualquer esclarecimento. Obrigado. Fica assim concluída este segundo ponto da nossa ordem de trabalhos. Agradeço a todas estas associações a disponibilidade e iremos retomar estas audições do requerimento do Grupo Parlamentar do PSD, as que ficaram em falta.